Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você caiu aqui de paraquedas, você está no canal Direito dos Leigos, Direito para Todos, onde você fica sabendo dos seus direitos de uma forma simples e sem enrolação, tá? Sem o juridiquês que ninguém aguenta mais. Hoje, pessoal, eu vou fazer um vídeo excepcional, talvez um dos mais importantes e sem dúvida vai ser o mais longo desse canal, tá? Então, se você é aquela pessoa que de repente caiu aqui, que não gosta de vídeos longos, não gosta de um raciocínio, de pensar, de aprender, você está no lugar errado. Pode sair, pode se retirar. Agora, se você é uma pessoa que gosta de aprender coisas úteis, aprender coisas novas, gosta de pensar, não tem preguiça, ainda que você não consiga ver o vídeo todo de uma vez, você pode ver ele fracionado. Essa é a vantagem do YouTube, dessas mídias sociais. Você consegue ver a qualquer momento. Até a possibilidade de você baixar o vídeo e assistir, enfim. Então, esse vídeo é para quem realmente tem paciência, tá? Esse canal é direcionado para assuntos de direito, jurídicos, tá? Uma temática mais leve, a gente fala de uma linguagem convertida para que todos entendam, né? Esse é o foco do nosso canal. Mas, eventualmente, a gente tem que cair em assuntos, não tem como, pessoal, que envolvam filosofia, que envolvam política, né? Eu sempre falo aqui, eu tento evitar de falar de política. Mas a política que eu me menciono aqui não é a política partidária, que você se posiciona partidariamente. Não, a política na verdade está em tudo. Ela está intrinsecamente envolvida no direito. Não tem como eu falar de direito se eu não falar de política. Olha o STF, olha outras cortes, elas são altamente políticas, tá? E muitas vezes com viés partidários, inclusive. Mas esse não é o ponto aqui. Hoje eu vou falar com vocês a respeito por que precisamos falar sobre apostas. Por que precisamos falar sobre essas apostas que infestaram a mídia tradicional e a internet. Nós vamos falar de muita... Gente, eu vou falar de muita coisa. Eu vou falar de muita coisa que vocês não vão ouvir nos meios tradicionais. Vocês vão ouvir a verdade de alguém que não tem rabo preso com ninguém. É verdade. A verdade com responsabilidade, ou seja, nem ao céu nem ao inferno. Há muitos que estão sendo crucificados que não são totalmente condenados, e há outros também que são pessoas que têm um certo grau de culpa que todo mundo acha que é inocente. Então vamos aos fatos, vamos falar de uma forma direta para você, aberta, franca, né? E você vai ficar sabendo de muita coisa, gente, tá? Então, de antemão, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. E se você já é inscrito, tá? Dá o seu like na confiança. E se você não me conhece, não conhece nosso canal, espera até o final para você dar o seu like ou o seu dislike, ok? Mas aqui a gente vai falar a verdade de uma forma profunda. O vídeo é longo mesmo. Nós vamos falar sobre muitas coisas, tá? Primeiro, vamos nivelar e vamos colocar cada assunto no seu lugar, né? Eu vou começar a falar sobre as apostas, né? E antes, eu já vou começar com uma voadora, no sentido... vou chegar com os dois pés numa voadora, tá? Porque é muito cômico, né? A gente vê as casas de apostas, as apostas em geral, e agora tá aparecendo solução para tudo que é jeito. Tá aparecendo várias soluções. E eu acho muito engraçado o Estado e os governos virem com uma conversa, gente, que eles vão regular e vão resolver o problema. É muito engraçado, pessoal. Gente, o que é mais bizarro, pessoal? Gostaria do seu comentário aí. O que é mais bizarro? Casas de apostas, cassinos, enfim, toda essa jogatina que só serve para tirar dinheiro das pessoas. O que é mais bizarro? Ou os políticos que estão prometendo resolver um problema que eles nunca resolveram. O que é mais bizarro? Agora aparece político querendo aparecer, projeto de lei. Então é isso que eles servem, gente. Eles são muito bem pagos para apresentar idiotices para nós. Eu vou explicar para vocês por que regulação não adianta de nada. Regulação é uma idiotice. Elvis, mas você é advogado, você está falando isso, estou falando a verdade. Gente, a verdade sempre tem que estar na frente. Nós temos que ser honesto com as pessoas. Tem gente que ama a regulação porque vai mamar nela de alguma forma.
A nossa classe advocatícia ama a regulação porque depois vai ter trabalho para ir na justiça. Vai usar os meios judiciais, só que vai ser inócuo. E eu vou explicar por quê, tá? Mas antes disso, nós temos que alinhar algumas coisas. Mas eu não podia deixar de comentar aqui. Eu não sei o que é mais pitoresco, bizarro, se é toda essa jogatina aí que está enganando tanta gente, que está fazendo tanta gente perder dinheiro. Eu não vou dizer enganando mais ou menos, tá, gente? Vamos chegar nesse ponto também. Ou se é o Estado, o governo, sei lá que for, o Poder Judiciário também, quer dizer que vai resolver alguma coisa. É muito engraçado, gente. É muito cômico. E é muita hipocrisia também, e há muita demagogia nesses discursos, e vocês vão entender por quê, tá? Então não estou com pressa, a gente vai falar de uma forma bem tranquila aqui. Mas vamos começar a nivelar, gente. Não precisa ser expert para entender alguns pontos que a gente tem que começar a colocar nos seus devidos lugares, seus pingos nos is. Primeiro, falar sobre as apostas. E que não é tudo mesmo a mesma coisa. As casas de jogos não são a mesma coisa. Cada uma tem as suas particularidades. Vamos lá. Eu já reitero desde já aqui. Não gosto de nenhum tipo de jogo e de aposta. Não jogo e não gosto. Tá? Então eu já coloco por aqui. Já joguei na Mega Sena de virada, uma ou outra vez na vida. Já joguei. Né? É um valor bem baixo, tal. Mesmo não confiando no sistema também. Eu vou explicar também para vocês tudo isso aqui. É muito importante. Esse vídeo vai ser extremamente informativo. Depois, nem que você não passe tudo, passa para os seus familiares, passa para os seus filhos, para eles entenderem a realidade, como funciona isso. Que a gente vai explicar muita coisa. Vamos lá. Primeiro, existe as casas, sempre tiveram as casas de apostas que tinham no Brasil, que eram permitidas no Brasil, que eram os bingos, que eram muito parecidos com os cassinos. A diferença do bingo e do cassino, gente, é muito pequena. Né? A diferença é que tinha algumas coisas a mais no cassino, como jogo de cartas e tudo, e no bingo não podia ter. Mas tinham joguinhos lá de azar, né? Tinham as maquininhas e tal, e no fundo eles jogavam jogos para valer apostas em dinheiro no jogo de cartas, mas ficava sempre no escuro. Mas os bingos pelo menos davam emprego para as pessoas, não estou querendo defender aqui, mas tinha um lado bom, e pagavam impostos. Aí veio, em um dos mandatos, o presidente Lula, que por coincidência é o atual presidente novamente, veio e acabou com os bingos no Brasil. Acabou com os bingos. Só que ele não acabou com a jogatina, os bingos, casas de apoio. Ele acabou com a jogatina oficial do Estado. Que jogatina que é essa? A jogatina que só o Estado alega que ele pode fazer, que é a Loteria Federal. A Loteria Federal continuou sendo permitida, o que para mim era um contrassenso, para mim é uma grande hipocrisia. Como é que você acaba com o jogo? Quer dizer que o jogo que o Estado regula, o jogo que o Estado faz, ou permite que alguém faça em nome dele, é bom. É bom, é válido, é legítimo. Nunca teve escândalo nenhum em jogos de azar, em jogos de loteria na federal. Imagina, nunca teve nenhum deputado que ganhou várias vezes na mesma loteria. Não, imagina. Nunca teve nenhum tipo de problema, né? E eu não sou louco de colocar minha mão no fogo por isso, ok? Mas a mecânica diz que é um jogo de azar que pode ser permitido porque o Estado permite. Que começa aqui com uma grande crítica minha já. Por que o jogo da Loteria Federal é melhor que o jogo do bicho, por exemplo? Porque o jogo do bicho é clandestino e muitos que estão por trás são bandidos. Será? As pessoas confiam tanto no jogo do bicho, que é ilegal e clandestino, não estou aqui querendo defender, estou apenas falando de um fato incontroverso. Milhões de pessoas, mesmo com a proibição do Estado, continuam jogando o jogo do bicho. O Estado não foi eficiente para acabar com ele. Ok? Então, esse é um ponto. E ele, em termos estatísticos, em termos matemáticos, não é pior, não é inferior do que o jogo da loteria. Então, quero deixar esse ponto. Então, existem esses jogos. Que jogo de azar? Esses jogos de azar de mero acerto numérico aleatório, o que é isso? Você tenta acertar os números de forma aleatória. Essa é a forma mais difícil de se acertar, né? Você tenta acertar dezenas de 6 casas, dezenas de 10 casas, não importa.
Importa que você vai tentar acertar via aleatoriedade, qualquer número. É muito difícil, estatisticamente é quase impossível de você conseguir qualquer tipo de ganho. Sempre vai ter alguém para ganhar, mas se você vê a arrecadação, por exemplo, da Loteria Federal, uma pequena parte vai para o ganhador. O resto se converte em impostos e ganho a Caixa Econômica Federal também ganha muito dinheiro com isso, enfim. A fatia menor do bolo vai para o apostador vencedor, tá bom? Então funciona assim. Existem esses jogos de azar de casa de apostas, onde quase tudo é manipulado. O sistema é feito para você perder dinheiro, tá? Se o sistema for com equipamentos eletrônicos, pessoal, presta atenção, qualquer equipamento eletrônico, aquelas maquininhas caça-níquel que o Estado não, faz vistas grossas, que há em milhares de bares e botecos no Brasil inteiro, máquinas caça-níqueis. Se foi softwares da internet, é tudo a mesma coisa, gente. É pré-programado para você perder dinheiro. O jogo da bolinha, o sorteio, se ele não for fraudado, esse sorteio da bolinha, esses sorteios aleatórios aí que são feitos, se ele não for fraudado, ele é muito mais legítimo e honesto que os jogos eletrônicos, que os jogos da maquininha, que essas casas de apostas que tem essas roletas digitais, enfim. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Por que, Elvis? Por quê? Porque há uma programação no algoritmo para que você perca. Há uma programação de fábrica, posso dizer assim, para você perder dinheiro, gente. O negócio é feito para o dono da máquina, para o dono do software, para o dono do programa ganhar dinheiro e para você que aposta perder dinheiro. Capite? Entenderam? Sim, é simples assim. Você não tem como ser, não tem como simplificar mais. É isso, gente. O sistema de apostas é feito para você perder dinheiro. Ponto. Sistemas de apostas, seja quais eles for, não é forma de investimento. Você não vai ganhar dinheiro. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Esquece. Se você insistir nisso, você é uma pessoa desinteligente. Para não querer dizer que você é burro mesmo. Tá bom? Se você quiser continuar nisso. Mas vamos lá. Vamos continuar. Aí eu te falei que existe esse sistema de apostas e existe o sistema de aposta quando você aposta contra uma coisa que necessariamente você também não tem controle, mas que você pode gerenciar uma certa estatística e probabilidade. Como assim? Corridas de cavalo, jogos de futebol e essas coisas. Por quê? Porque não é um jogo meramente aleatório do azar, ou seja, você joga na bolinha e a bolinha tem que cair naquele número entre milhares, ou seja, a probabilidade, matematicamente falando, pessoal, de você ganhar é maior nesses jogos de apostas que você escolhe o time vencedor, o time perdedor. Vou dar um exemplo. Existe casas, a aposta é permitida lá na Inglaterra há trocentos anos, na Europa. País altamente civilizado, lá a aposta é permitida. Possivelmente eles não devem deixar menores de idade jogar. Essa informação não tem, mas possivelmente eles não devem permitir. Mas a aposta lá em jogo, partida de futebol é muito comum. É uma das coisas que mais dá dinheiro na Premier League, que é o campeonato inglês. Tá? Não sei se dá mais dinheiro que patrocínio de televisão, mas dá muita grana. As pessoas sabem, jogam, ninguém está sendo enganado. Se o cara ganhar, ele ganha o dinheiro mesmo. Tá? Nós vamos já chegar na polêmica da Blaze. Vamos chegar na polêmica nas casas de apostas eletrônicas digitais no Brasil. Tá? Vamos chegar lá, calma lá. Primeiro você tem que entender como funciona o ecossistema para você se defender, para você se munir contra as armadilhas, tá bom? Posso dizer assim. Aí, pessoal, tem isso, tem essa questão aí que eu tô te falando, que o jogo de aposta ele tem uma probabilidade estatística maior de você ganhar. Por exemplo, se você é um cara que aposta em partidas de futebol e você é uma pessoa que não entende nada de futebol, você pode chutar e acertar o resultado por mera sorte. Ou, de repente, se você é uma pessoa que gosta de futebol, por exemplo, eu gosto, não sou um fanático, mas eu gosto de futebol. Por exemplo, teve a final da Liga dos Campeões da Europa, que é o maior campeonato do mundo, entre Manchester City e a Internazionale de Milão, ok? Um da Inglaterra e o outro da Itália. Quem manja, entende um pouco, pode usar a estatística passada, que são os dados dos resultados,
a performance das equipes para tentar chegar o mais perto possível de um êxito, mais perto possível. São probabilidades, gente. Probabilidade vem de possibilidade e não de ser provável. Probabilidade não é ser provável, é ser meramente possível, tá? Tá bom? Só para vocês entenderem. Não é que você vai ganhar, mas o cara que entende, por exemplo, eu gosto de futebol, tal. Se você olhar, pegar um histórico dos últimos, olha que coisa maluca, se você pegar um histórico dos últimos 30 anos, pegar um histórico 30 de resultados, você vai olhar e vai dizer, pô, a Internazionale, ela é mais favorita, ela tem mais chance de ganhar, porque no histórico de 30 anos vai pesar a tradição da Internazionale, que é mais um clube mais tradicional, ganhou 3 Liga dos Campeões, tá? Tinha 3 títulos, e do outro lado, o histórico ia pesar contra o Manchester City, que é o time do Guardiola. Para mim, se não o maior, um dos maiores técnicos do mundo. Ok. Mas, por outro lado, se você pegar o histórico dos últimos 5 anos, ou até 10 anos, a mesa viraria em favor do Manchester City, que está ganhando títulos nacionais com frequência, ganhou aí 2 títulos recentemente, e só faltava a Liga dos Campeões para eles. Ou seja, os resultados dos últimos anos muito favoráveis e muito bons se comparados com o da Internazionale. Ou seja, olha que maluquice. Se você olhar resultados, a estatística dos últimos 30 anos pesa para um. Se você olhar para os últimos 5 anos, pesa para outro. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para mostrar que há uma certa racionalidade, uma probabilidade nesse tipo de aposta. Pelo menos eu estou sendo honesto com vocês. Eu não gosto de apostar. Não recomendo que você aposte nada na sua vida. E eu vou explicar por quê. Mas existe, sendo honesto intelectualmente com você, existe uma probabilidade maior sim. Então eu estou diferindo esse tipo de aposta com outras apostas aí. Você joga a bolinha, se ela cai no buraco, você ganhou, se não ganhou, aquela coisa toda de cassino. Você vê que já tem uma grande diferença desse tipo de aposta de aposta de cassino, né? Então é uma coisa interessante para você pensar. No entanto, a probabilidade de você perder, principalmente no esporte que nem o futebol, se você olhar a estatística de futebol, é muito comum um time não tão favorito perder. Tá? Então, resumindo, é muito difícil de você acertar, mesmo em apostas de futebol ou de esportes, que a probabilidade joga mais a favor do apostador, ok? Mas é possível. Então, resumindo esse contexto, esses são os tipos de aposta. Qual é a grande polêmica para quem não está antenado? Para quem não está antenado nas notícias, que eu vi que a polêmica foi toda o seguinte. Uma grandiosíssima casa de apostas, chamada Blazer, que tem a sua sede no paraíso fiscal do Caribe, está sendo acusada, posso dizer assim, está sendo denunciada, vamos dizer assim, nos meios oficiais, como o site Reclame Aqui, que eu recomendo para vocês, que é um site de reclamação de consumidores, por centenas de consumidores, né, que são dessa plataforma, que são apostadores, que eles ganhavam as apostas, muitas reclamações, mas eles não conseguiam sacar os ganhos das apostas. Quer dizer que o cara apostava, perdia. Com certeza perdia mais que ganhava. Aí quando o sujeito ganhou, ganhei! Me leva pra você ganhar, ganhei, que alegria! Tal. Ia sacar o dinheiro, e aí ele não conseguia sacar. Aí houve uma enxurrada de reclamações no Reclame Aqui. Me parece que até a data de hoje eu não tenho visto resposta, porque no Reclame Aqui é assim, o consumidor reclama, e o fornecedor do serviço do produto, o vendedor, enfim, responde, pode ter o direito de resposta. Me parece que essa plataforma não respondeu. Ok? Então esse é o cenário. E aí o negócio azedou mais, o negócio ficou mais estranho, porque essa casa de apostas, ela patrocinava alguns grandes influenciadores digitais, mais grandes, os caras que tinham milhares de seguidores. Não é que é um cara que nem eu aqui, que ninguém conhece, não. Eu não sou nem uma pessoa pública, ninguém me conhece. Pelo contrário, os caras patrocinavam possivelmente com uma bolada de grana, com certeza, né, gente? Grandes influencers. Dentre eles, Felipe Neto e o Neymar.
Pô, caramba, pessoal de calibre em termos de visibilidade, tá? Em termos de visibilidade, ninguém nega que são pessoal de calibre. São pessoas que influenciam as pessoas? São pessoas que influenciam as pessoas. Mas eu vou entrar aqui nas partes profundas, filosóficas e jurídicas a respeito disso. Agora a gente começa a entrar mais a fundo mesmo. Aí começa a se discutir a responsabilidade desses influenciadores no tocante ao resultado negativo e a conduta dessa plataforma, dessa casa de apostas, né? Que eles não tiveram diligência, que eles também poderiam ser responsáveis por afetar milhares de pessoas. E com certeza terão influenciadores processados aqui no Brasil, né? Com certeza haverá processo. E Elvis, o que você acha disso? Bom, o que eu acho, começo falando aqui, que não existe totalmente culpados e inocentes nisso. Mas eu começo falando o seguinte: se a pessoa é adulta, a pessoa é capaz, sujeito de deveres e obrigações, ela colocou o dinheiro dela numa casa de apostas, evidentemente que ela não podia esperar ganhos. Eu começo falando isso. Ela não poderia esperar ganhos. Ela não poderia achar que está fazendo investimentos ao invés de entretenimento. Porque essas casas de apostas não são investimento. Você vai jogar para perder. É entretenimento, é diversão. Simples assim. O que fugir disso é uma enganação. Tá? Ah, mas tem um outro, um em 1 milhão ganhou. E você vai cair acreditar nesse papo furado. 1 em 100 milhões de brasileiros ganham na Mega Sena. Você vai acreditar nesse papo furado da Loteria Federal também, que é outra enganação. Pelo amor de Deus, né, gente? E aí a gente vai começar em uma discussão, uma conversa mais profunda e mais séria do negócio. Um papo mais reto, mais honesto, né, mais responsável. Sem essa falsidade que a grande mídia tá também. Porque é fácil bater quem está aparecendo. É fácil também dizer que os influenciadores são totalmente culpados. Também é fácil falar. Será que eles são mesmo? Veja bem, vamos dividir as coisas. Então, como eu falei, se você é adulto, capaz, maior de idade, você é o responsável pela sua escolha. Pare de delegar a responsabilidade para terceiros. Até juridicamente isso é difícil. Porque você apostou, você colocou seu dinheiro num lugar que inclusive é proibido no Brasil. Ó, a plataforma nem no Brasil ela poderia operar. Tanto que você usa a internet para isso. Eu não tenho nada contra, tá? Primeiro, você tem alguma coisa contra a casa de apostas? Não. Para você devia ser proibido bingo, casa de apostas? Não. Eu acho que cada um tem que saber o que quer fazer. Eu sou uma pessoa favorável às liberdades individuais, ao livre mercado e à livre economia. Eu não gosto desse negócio do Estado querendo proibir atividades que nem trazem tanto dano assim. Porque, por exemplo, se a pessoa se viciar, eu passo do pressuposto do livre-arbítrio que se a pessoa se viciar, se viciou porque ela quis sim. Tem que parar. No Brasil a gente tem mania de tratar as pessoas que nem pessoas anencéfalas, pessoas que não são capazes. O Estado adora fazer isso, sabe pra quê? Porque depois ele vai querer controlar a sua vida. Gente, não caiam na ilusão de achar que o Estado vai fazer algo por vocês. Não, por favor, não acreditem nisso. Quando o Estado diz, eu vou fazer isso porque isso é melhor para você, cheira mal, desconfie. Quase sempre haverá uma segunda intenção. O Estado quase sempre quer controlar a nossa vida. Ele quer dominar para se manter no poder e assim continuar mamando e fazer um ciclo vicioso, tá? Eu faço essas críticas pesadas porque isso é a mais pura realidade. Então, ressalvado essas falácias aí que o Estado vem com regulação para proteger, balela, para mim devia ser tudo permitido sim, não dá para controlar. Primeiro já começa por aí, é impossível controlar. O Estado não vai conseguir impedir isso. Terceiro, tá havendo uma febre disso, uma febre. E não é só na internet não. Uma enxurrada de propagandas na TV aberta. Tem um monte de canais aí que estão sobrevivendo graças a esses patrocínios dessas casas de apostas. Só você pegar um intervalo de um jogo na televisão. Graças a Deus eu assisto muito pouco televisão, felizmente. Graças a Deus existe a internet. Oh meu Deus, que maravilha. Mas se você tiver a infelicidade de ser um telespectador da mídia da TV aberta brasileira, você vai ter
a infelicidade de ver um monte desses anúncios. Provavelmente você já viu um monte de nome. Eu tentei contar no intervalo de um jogo aí do meu time que eu assisti pela televisão. Eu perdi a conta, gente. A cada segundo entrava lá o comercial do sabão em pó, mas lá na sequência era um comercial de casa de aposta. Aí depois vinha o comercial de outra coisa, outro comercial televisivo de casa de aposta. Gente, é muito um bombardeio, tá? E aí onde que eu acho que tem uma grande antiética, falta de ética dessas casas de aposta? Em geral, é quando elas permitem que pessoas altamente vulneráveis, pessoas muito vulneráveis, que as pessoas estão perdendo a capacidade ou nem adquiriram ainda, como crianças, adolescentes e pessoas com problemas mentais, por exemplo, de apostar. Aí que eu acho que entra o grande pecado capital, o grande problema da situação. Aí que tem que entrar, sim, teria que entrar o Estado aí ele deveria entrar nesse ponto, com pés, com um punho de ferro. É o único caso. Devia liberar geral, na minha opinião. Não vai impedir. Mas se pegasse um menor, se pegasse uma pessoa sem condições de capacidade civil, ou seja, a pessoa que não consegue discernir direito as coisas, se pegasse essa pessoa, a empresa sabendo ou devendo, podendo saber, porque tem coisas que você não sabe, mas você tem uma ideia mais ou menos. Tem o negócio da boa-fé mesmo, tem que ver o lance da boa-fé. Devia ser uma punição criminal. Tá? Prisão. Não é esse negócio de sanção civil, indenização, medida administrativa. No Brasil a gente gosta de fazer lei para inglês ver. O que é lei para inglês ver? Essas leizinhas aí que não punem ninguém, né? Que não traz resultado, mas o Estado está dizendo, olha, tá vendo como eu tenho a lei anticorrupção, tá vendo? Eu tenho a lei anti não sei o que, é um monte de legislação que na maior da parte das vezes não serve para porcaria nenhuma, gente. Você tá no meu canal, por que eu estou falando assim? Elvis, mas você tá falando muito coloquialmente. Gente, primeiro que falar coloquialmente, falar informalmente, não significa que o conteúdo seja sem qualidade, tá? Não se iluda, gente. Tem muita gente falando bonitinho, mas tem cabeça de vento. Tem muita gente que fala com eloquência, mas o conteúdo é vazio. Gente, eu tenho certeza que tem pessoas lá do sítiozinho, lá do fundo do brejo, que tem mais sabedoria, sabem pensar mais do que doutores. Tá? Eu tenho certeza disso. Isso acúmulo de conteúdo informativo não significa capacidade cognitiva. Acúmulo de dados não significa capacidade de raciocínio, capacidade de exercer um senso crítico. Não. Tanto que a educação no Brasil, ela detesta que as pessoas pensem. Tanto que o nosso sistema político faz de tudo para as pessoas continuarem alienadas, tá bom? Então, dado esse papo reto com vocês aí, eu continuo aqui. E esboço esse ponto, né? Então, pessoal, vamos continuar. Então, na minha visão, punição criminal, mas com penas altas, tá? Não é com pena de privação de liberdade para quem envolve crianças, pessoas incapazes, etc. E pessoas altamente vulneráveis, ok? Então começo por aí já. Voltando a falar do assunto da casa de jogos, eu tenho que ir para o ponto mais crítico aí. A questão de você apostar e perder dinheiro, novamente, é um entretenimento. A escolha é sua. Você está fazendo isso porque você quer. Tá? Então você tem que parar de ficar culpando os outros, inclusive os influenciadores. Ele é um influenciador, ele não é decisor. Ele é influenciador. Ele influencia, ele não faz você decidir por você. Começa por aí. Então tem que parar, porque é fácil também delegar a responsabilidade, é fácil delegar a culpa, é muito cômodo, né? Mas vamos lá. E outro ponto também muito interessante, que aí eu chego no olho do furacão. O caso dessa Blazer é um pouco diferente, porque imagina, é um caso que sai da seara
só da imoralidade, da falta de ética, e vai para uma questão criminal, uma questão penal. Veja bem, eles fazem um contrato com você dizendo assim, joga à vontade, coloca o seu dinheiro aí, tal. E aí a pessoa joga, e aí ela ganha, e ela não pode sacar o dinheiro. Sinceramente, gente, se isso realmente estiver acontecendo, se isso realmente for verdade, com toda a cautela eu falo aqui, milhões de pessoas estão reclamando, mas tem que se verificar, né? Se isso realmente é verdade, isso não se difere em nada de estelionato. Não se difere nada do crime de enganar alguém. Qual é a diferença? Aliás, pode ser pior que o estelionato, porque o estelionato não vai usar propagandas, grandes mídias da forma que eles estão usando, e usando influenciadores. Então tem esse ponto agravante. Então não se difere em nada. Inclusive, na minha visão, isso é pior do que a agiotagem. Como assim, Elvis? Caramba, a agiotagem é uma coisa muito grave. É muito grave. Mas é grave, não, na minha opinião, não pelo fato do agiota cobrar juros abusivos da pessoa, do seu devedor, mas pelo fato do agiota usar meios indevidos da cobrança. Tá? Esse é o ponto que eu acho a agiotagem um crime. Ah, os juros abusivos? Não, os juros você combinou porque você quis. Novamente, e aqui é criança, todos são maiores e capazes, tem que assumir as suas responsabilidades. Tá? A autonomia da vontade deveria ser mais respeitada no Brasil. Mas o problema é quando você usa meios ilícitos, meios imorais para se cobrar. Então o agiota, ele é uma pessoa que deve ser reprovada e jamais pegue dinheiro com agiota, gente, pelo amor de Deus. Deixa de ser burro, não faça isso. Mas, gente, se a gente olhar um outro aspecto, o agiota, pelo menos ele está entregando dinheiro pelo menos para a pessoa. Depois a pessoa pode pagar e resolver o problema. Né? Se a gente olhar por essa ótica, você tem um risco grande, mas o devedor também pode sanar a dívida e resolver. Até mesmo porque o interesse do agiota principalmente não é matar, eliminar o seu devedor. Porque senão ele não vai ter a dívida paga mesmo. Então ele vai primeiro ter o interesse em a pessoa pagá-lo, correto? Concorda comigo? Daí, pelo menos na lógica, funciona assim. Se o cara querer logo eliminar a pessoa, dar um fim na vítima, ele também não vai receber. E a agiotagem tem esse ponto. Pelo menos você recebeu o dinheiro primeiro. Esse esquema da casa de apostas que não paga o prêmio para o vencedor é pior. Porque a pessoa já está perdendo o patrimônio dela, já está gastando e ela não recebe nada depois. Para mim é muito mais criminoso. Para mim é muito pior. As consequências são muito mais danosas psicologicamente falando, moralmente falando e financeiramente falando. Agora, novamente, gente, se você joga ou já jogou, para com isso, meu. Coloca a mão na consciência. Ah, Elvis, mas o problema é meu se eu jogo. Tudo bem, o problema é seu. Mas depois não vai chorar, não vai reclamar. Tá bom? E outro ponto, uma coisa é o cara, eu vejo o influencer falando, por exemplo, o influencer fala, mas eu jogo. Cara, o cara que ganha 100 mil, 1 milhão de reais por mês, ele pode dar o desfrute dele de apostar. Será que o cidadão brasileiro médio, o brasileiro médio pode ter esse luxo de apostar? O que você acha? O cara que ganha em média aí 1, 2 salários mínimos, você acha que é inteligente o cara apostar? Pelo amor de Deus, gente. Vamos colocar a mão na consciência. Vamos se tocar. Vamos parar depois de querer dizer, depois eu vou atrás da lei. Depois, que lei o quê? Que jurisdição o quê? Que justiça o quê, gente? Não há justiça que dê conta de tanta burrice. Não há. Desculpa falar a verdade aqui. Você quer que eu te dê uma fórmula mágica, uma varinha mágica, a varinha do Harry Potter, para poder... Não tem, meu. Você apostou, você perdeu seu dinheiro. Lógico, esse caso, novamente, esse caso da Blaze é muito, muito diferente se for realmente isso. Se ele não estiver pagando os vencedores das apostas, é uma coisa muito mais grave. Tá? E o que fazer? Senta e chora. Aí vem a constatação jurídica para você. Senta e chora. Essas empresas estão em paraísos fiscais. Quando é que vai chegar no patrimônio delas? Muito difícil. Mas é muito difícil. No máximo que você consegue é fazer um bloqueio nos agentes de pagamento. Aí eles também vão alegar que eles são meros agentes de pagamento. São mesmo.
Ah, mas eles sabem de um tempo para lá. Não, não é bem assim, entendeu? Então não é tudo. Você vai entrar na soberania de outro estado, tem questões de soberania. O Brasil não pode simplesmente mandar o juiz do Brasil não pode mandar uma ordem para ser cumprida lá no Caribe, lá em Curaçao, lá nas Bahamas, lá no Panamá. Não dá, gente, não pode. Tem que ter todo a jurisdição brasileira, ela é brasileira, está limitada no território nacional. A soberania estatal está limitada no território nacional. Não pode um juiz chegar simplesmente mandar uma ordem e ser cumprida. Não é assim que funciona. Resumindo, chora que dói menos. É quase impossível de você recuperar o dinheiro se você não conseguir sacá-lo aqui no Brasil. Ah, e quer dizer que não adianta entrar com a justiça? Não digo que não adianta, mas se você quiser gastar o seu tempo, o seu dinheiro, boa sorte. O Elvis, mas você está desestimulando as pessoas. Eu estou sendo realista, não estou desestimulando, estou passando os fatos e a realidade para você. Sendo um advogado, eu poderia ser muito bem ser contratado, eu sei muito bem ser chamado, mas eu não consigo agir assim com as pessoas. Eu não consigo. Eu tenho que ser correto com elas. Poderia muito bem ganhar dinheiro, mas não é assim que funciona. Não é só. É justamente essa ganância de só querer ganhar dinheiro que fez esses influenciadores aceitarem esses contratos nebulosos com pessoas jurídicas. Quando uma pessoa jurídica do nada quer te dar uma montanha de dinheiro para você falar dela, você tem que estranhar, começa por aí. Ah, mas se for um cara muito grandão, tá dentro do... Tudo bem, mas geralmente estavam, pelos rumores, pelo que a gente estava ouvindo falar, eles estavam pagando valores exorbitantes para muita gente. Significa que eles estavam realmente usando forte. Vou tirar coloquei a aliança no lugar errado, gente. Um dedo errado, não tô conseguindo tirar. Ai, caramba. Não sei como eu consigo fazer isso. Peraí. Pronto, gente. Eu tirei a aliança para treinar, para fazer flexão, exercício e tal. Né? Você tem que tirar para não riscar e tudo. Aí eu coloquei num dedo errado e aí não tava conseguindo tirar, gente. Puta que sufoco. Eu resolvi o problema. Tá na mão certa, no dedo certo aqui. Até que enfim. Não perdi o dedo para isso. Né, gente? Então, vamos lá. Voltando ao assunto. Eu não vou ter essa ganância que levou justamente os influenciadores a aceitarem essa bolada sem questionar. Inclusive, com certeza, houve muitos outros que recusaram. Inclusive, eu estava até vendo um grande apresentador digital, aí, um grande influencer, um dono de um canal de podcast muito grande aí, cara muito bom, cara muito profissional, dizendo que recebeu ofertas e que recusou, que chegou até, balançou mesmo, é muita grana, mas ele recusou, porque ele achou estranho. Então, é lógico que pode haver na sua justa medida algum tipo de responsabilidade dos influenciadores, dependendo qual é o seu público. Por exemplo, se um influenciador digital tem o seu público-alvo, o infantil, peraí, gente, aí já a ética está muito baixa. Se ele faz esse tipo de propaganda voltado para esse público, temos que tomar... Será que não caberia medidas indenizatórias contra ele? Não sei. Há de se fazer um juízo de valor sobre isso, há de se fazer uma avaliação jurídica sobre isso, caso a caso. Mas, no mínimo, esse influenciador que tem o seu público-alvo infantil, que direciona uma propaganda totalmente inadequada, direciona um patrocínio totalmente inadequado, no mínimo ele está sendo imprudente. No mínimo ele está excedendo. No mínimo ele ultrapassa a razoabilidade, né, da ética e da boa-fé. No mínimo. Mas é lógico, há de se verificar caso a caso, não quero acusar ninguém, até mesmo porque é fácil ficar falando, criticar os outros, né? É fácil você criticar, apontar dedo, né? Mas é difícil cada um de nós, assumirmos as próprias responsabilidades. Inclusive, os pais devem assumir a responsabilidade de vigiar o que os seus filhos estão fazendo na internet. Então, se o seu filho, adolescente ou criança, está apostando com o seu cartão, está apostando com o seu dinheiro,
Você tem uma parcela considerável de responsabilidade, né? Afinal, é incapaz, afinal é menor, ou seja, você tem que assumir também. Eu tô falando isso, isso porque isso é uma verdade, gente. Vamos parar de enrolar. Então, novamente, casa de apostas, jogos de azar em geral, inclusive da Loteria Federal, organizadas pelo governo, que é um hipócrita, que não deveria, já que ele combate casas de apostas, já que ele combate jogos de azar, ele deveria ser o primeiro a não fazer jogatina. Então, todos esses jogos, gente, não caiam nessa, são tudo furada. Gente, o pobre é o que mais aposta e é o que menos deveria apostar. O cara que tem altos salários, uma pessoa que tem alta renda, é a pessoa que poderia mais gastar o dinheiro dela. Essas são as pessoas que menos apostam. Se você é pobre, se você é uma pessoa que tem poucos recursos, se você acha que você pode ficar rico por esse meio, gente, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que falar para você. Como você não está pensando, você nunca vai vencer na vida, você nunca vai ficar rico, você nunca vai ganhar nada com isso. Você só vai perder o seu escasso patrimônio, né? O dinheiro que você soa para ganhar, que você rala para ganhar, você vai perder. Deixa de ser otário, deixa de ser trouxa, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem que pegar pesado. Você está falando muito pesado. Desculpe o seu mecedo às vezes, mas é a minha intenção de querer ajudar as pessoas, porque eu não consigo ver um negócio desse e não falar nada. Legalmente falando, não vai ter saída. Juridicamente falando, não vai ter saída. Esquece. A internet veio para quebrar fronteiras mesmo. A tecnologia veio para quebrar fronteiras. Não adianta. Elvis, então o que nós devemos fazer? Elvis, o que nós devemos fazer então? Estamos perdidos? Não tem o que fazer? Tem. Se empoderar de educação. Se empoderar de conhecimento. Se instruir, tá? Educar os seus filhos, educar os seus amigos, ajudar o seu próximo, ajudar as pessoas a falar, isso é uma enganação, não caia nessa. Todo mundo tem que divulgar isso, todo mundo tem que comentar, tem que se fazer propagandas educacionais, as escolas têm que falar sobre isso, as igrejas, as religiões têm que falar sobre isso. As pessoas nas casas, as famílias têm que sentar, tem que parar um pouco de ficar vendo essa programação midiática e mentirosa aí, e tem que começar a conversar mais. As pessoas parem e saem um pouco do celular, saem um pouco do seu ambiente danoso, né? Esse ambiente danoso que suga as mentes aí. A tecnologia é muito boa, gente, mas ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Então, cabe a cada um de nós fazendo nossas escolhas. A educação é a única alternativa. Eu te falo isso como advogado, especialista em direito digital, uma pessoa que gosta da área financeira, gosta de educação financeira também. Ensino para as pessoas quando eu posso, o pouco que eu aprendi, estou aprendendo a cada dia. Tenho humildade para reconhecer que eu não sei nada ainda, mas o pouco que sei eu tenho certeza, eu falo convicção para você. A educação, o conhecimento vai ser a luz para acabar com essas trevas. É a única forma. Se as pessoas perderem o interesse, se as pessoas pararem de apostar, a questão cultural é muito forte aqui. Nós temos que acabar com esse costume. Temos que mostrar para as pessoas que isso é uma idiotice. Mas isso aí é um entretenimento. Tá bom. O entretenimento para quem pode jogar dinheiro fora. Quem pode jogar dinheiro fora? Eu não posso. Você tá afim de jogar o seu dinheiro fora? Você quer jogar o seu dinheiro fora, gente? Caramba, vai fazer uma viagem, não é nem jogar fora. Vai no cinema, gente. Gasta o seu dinheiro com a sua família. Leva a sua mulher para almoçar em vez de ficar jogando essas porcarias. Leva seu namorado para almoçar e vice-versa. Vai passear com o teu filho. Pô, caramba. Premia até o teu cachorro, até o teu pet. Ele merece muito mais do que essas casas de apostas e vice-versa. Para com isso, pessoal. Deixa de ser bobo. Vamos acordar. Então dei toda essa volta, te contei toda essa história para mostrar para vocês que tem um lado jurídico da história que é muito complicado, que não tem saída mesmo, legalmente falando. Você vai ouvir na televisão um monte de ladainha. Novamente, o governo dizendo que vai salvar a sua vida. O governo, ao mesmo tempo, gente, que ele joga, eu digo governo e Estado, eu falo tudo, eu estou incluindo o executivo e o legislativo aí, tá?
Ele joga a boia e joga a âncora junto, gente. Não se iludam. Quando o Estado joga uma boia para você se apoiar, para você não se afogar, tá a âncora junto lá, você não está percebendo que te afundando junto. Se a sociedade não se unir, se a sociedade não resolver os seus próprios problemas, se os indivíduos não começarem a conversar, existe ferramental, olha aí as tecnologias para as pessoas interagirem. As pessoas não precisam mais desses meios arcaicos, ultrapassados e ineficientes de resolução de problemas. Não precisa. Novamente, não vai resolver lei, a justiça não vai resolver esses problemas, esquece, essa é a realidade. Quem quiser apostar nisso também, quem quiser apostar no Estado, aposta nessas casas de aposta. Não é? O que é mais... Eu não sei o que é mais burrice, você acreditar nos governos ou você acreditar nas casas de apostas. Eu acho que tem um empate aí técnico, aí, hein, cara. Quem acredita mais nos governos, quem acredita mais nas casas de apostas. Eu não sei, gente. É muita insanidade, é muita irracionalidade, dada que a história já nos mostra exemplos fartos aí, né? Enfim, não dá para confiar. Novamente, como um cara liberal, como um cara de livre economia de mercado, não sou contra jogo de apostas. Para mim é indiferente. Podiam ter, até melhor que recolher impostos, sei lá, gerariam mais empregos, desde que não tivesse envolvidos pessoas de alta vulnerabilidade. Tá? Esse é o meu ponto. Esse é o ponto que eu acho que o Estado jamais e a sociedade jamais deveria tolerar também. Isso é uma reação social forte contra esse tipo de conduta antiética, que envolve criança, que envolve idosos muito avantajados, que envolve pessoas com problemas cognitivos que jogam e aí a pessoa não tem a capacidade de discernimento mesmo. Mas tirando as demais pessoas adultas, capazes, fazem o que querem, apostam por que querem, gente, tá? E infelizmente vão chorar o prejuízo mesmo, tá? Se você quer investir, é uma coisa, esquece tudo isso, não tem nada a ver com investimento, gente. Isso não tem nada a ver com ganho, pelo amor de Deus. O vídeo ficou longo demais, é verdade, eu acho que eu falei sobre tudo que eu queria. Talvez esse foi o vídeo mais longo no meu canal aí, que eu vou deixar para vocês, com certeza. Mas não será o único, né? Aqui você fica sabendo da verdade de uma forma real, sincera, verdadeira, tá? Falei de questões bem delicadas aqui, enfrentei temas bem espinhudos, né? Que poucos têm coragem de enfrentar, né? Não joguei a culpa toda de um lado, que realmente a culpa não é só de um lado e também não é totalmente do outro. Eu acho que, né, os lados têm duas versões. E também não fique em cima do muro, porque eu acho que as pessoas também no Brasil têm que se assumir a sua responsabilidade. Não é só dizer, mas a empresa é trambiqueira. Se ela realmente for uma empresa trambiqueira, é simples, gente. A lei de mercado vai acabar com ela. A reputação vai ser o preço que influenciadores, maus influenciadores e más empresas vão pagar. A reputação. O mercado ele não perdoa. A mão invisível do Estado, as pessoas vão parar de comprar, as pessoas vão parar de adquirir. Simples assim. E se as pessoas quiserem continuar caindo no erro de novo, aí, gente, tá pedindo para levar tombo mesmo. Aí a pessoa... todos nós, algum dia na nossa vida, já cometemos atos de burrice, já falhamos, já erramos. Quem nunca errou? Eu, como investidor, gente, já fiz, um pequeno investidor que sou, uma pessoa que tem poucos recursos, eu já errei. Quando você investe, você não aposta, tá? Você não aposta, você investe, é diferente. Então eu já investi, já errei, já investi em locais, em formas de investimento errado. Por quê? Porque faz parte da vida o aprendizado. Agora, se eu ficasse toda hora fazendo a mesma coisa, aí seria burrice demais. Aí você tem que aprender com seus erros e aprender com o erro dos outros. É inteligente quem aprende com seus erros e ainda mais inteligente aquele que aprende com o erro dos outros, não é verdade? O que você achou sobre isso, gente? Se você gostou, dá o seu like aí, se inscreve mais uma vez, indica aí, manda esse vídeo educativo para as pessoas, um vídeo de consciência que eu expliquei aqui o que são jogos de azar de uma forma simples, as formas, expliquei para você a forma de você combater realmente eficaz, que só a educação pode proporcionar.
falei sobre que o agir do Estado não vai adiantar nada, joguei a real aqui, expliquei por quê. Não temos nem ferramental e nem jurisdição para fazê-lo, ou seja, o Estado está totalmente amarrado. Qualquer iniciativa do Estado dizendo que ele vai poder combater isso, desculpe gente, eu não acredito. Se você quiser acreditar, acredite também, continue apostando. Se você quiser acreditar que o Estado vai resolver os problemas da sociedade, aposte nas casas de aposta, que vai dar no mesmo. A probabilidade de você ganhar, você sabe qual que é, gente. Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela audiência, e é um grande prazer tê-los aqui. Nos vemos nos próximos vídeos e rolês aí, gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma abundantemente, tá? E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!